Fala, parusianos, boa noite. Espero que todos estejam muito bem. Bom, estamos começando aqui mais um Parusia Podcast. Hoje, nosso segundo capítulo, estamos falando sobre santidade, como já falamos no capítulo anterior. Segundo episódio desse capítulo e dando seguimento. Hoje nós estamos aqui com a presença da Rayane, presença do meu caro companheiro Rigno, inseparável. Tamo junto. Bom, vocês ainda não conhecem Rayane. Vamos ouvir Rayane um pouquinho, falar um pouco sobre ela. Quem é Rayane? Fica à vontade, Ray. Olha só, então sou Rayane Viana, né? Parusiana, coração bate. Casada, tenho minha filha. Algumas formações na área da inteligência emocional. De tudo me interessa um pouco, na área da nutrição, sobre técnica de nutrição. Mas atualmente eu estou trabalhando na área da estética, porque eu preferi abrir mão da CLT para cuidar da minha família. Que maravilha. Bom, gente, direto ao ponto, santidade, né? Me veio à mente, para a gente falar um pouco sobre santidade, a respeito da passagem do filho pródigo. Não é? Como a gente sabe, lá no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 a seguir, a gente vai ver uma passagem, não é, que fala a respeito, não é, do filho pródigo. Para não ficar nas minhas palavras, né, versículo 11 diz o seguinte: um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados tem meu pai? Tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para a terra do seu pai, e quando ainda estava longe viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei um bezerro cevado e o matai, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Não, o que eu percebo aqui nessa passagem, né, é que muitos filhos não dão devido valor de estar com o pai, né? A presença, estar diante da presença de Deus, não existe nada melhor do que você estar vivendo a vida dissoluta, sem amizade ou com falsa amizade, achando que o mundo tem aquela capacidade de te abraçar, tem a capacidade de viver algo maravilhoso. As pessoas ficam buscando no mundo, né, pequenas coisas que possam alegrar o seu coração, quando na verdade essa alegria é passageira, né? Só que para a pessoa perceber isso, como aconteceu com o filho pródigo, ele teve que perder tudo para reconhecer que o pai
é o verdadeiro amigo dele, que o pai é aquele que vai estar ao lado dele a todo momento. A gente, esmiuçando o texto, não é, de uma forma bem detalhada, a gente vai ver 2 pontos, não é, que a gente pode focar. O primeiro ponto é a questão do pecado contra o pai. Sim. Não é? Por que é que o filho ele pontua o pecado contra o pai? De uma forma muito clara, não é? Alguns estudiosos eles dizem o seguinte, que moralmente falando, quando o filho ele pede a sua parte da herança, ele está matando o pai. Não é? Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, para mim o senhor não existe mais e eu quero a minha parte, eu quero o que me pertence. Então, se a gente for levar ao pé da letra, né, as leis rigorosas do judaísmo, há um fator de desonra aqui. Não é? E é um fator de desonra severo, porque se o pai quisesse de acordo com a lei judaica, ele podia pegar esse filho, levar a público, a um julgamento público e ali apedrejar o filho. Exatamente. Entendeu? Ele poderia fazer isso. Só que o pai ele não faz. O que é que o pai faz? Ele toma a parte do filho, na herança, e entrega para ele. Aqui é um tratamento de misericórdia por parte do pai. Não é, por mais severo que pareça o pai pegar um filho tão jovem, pegar a sua parte da herança e entregar. Às vezes a gente olha assim para, mas por que severo? Ele está dando a herança. Só que essa herança, ela é entregue a um filho desajeitado, não é? Então o pai, ele sabendo o que estava por vir, ele permite que o filho passe por aquilo, não é? Então o filho ele passa por todas as dificuldades, não é? Por todo tipo de coisa ruim. E aí entra no segundo ponto, não é? A questão de alimentar porcos e desejar o que os porcos estavam comendo, não é? Não falando agora exatamente do judaísmo, mas falando do meio muçulmano também, não é? Para dizer a verdade, eu acho que no meio muçulmano não, mas no judaísmo em si, não é, o porco ele é tratado como um animal impuro. Não é? Eu acho que no judaísmo, no muçulmanismo, não sei nem se essa palavra existe, não, mas no judaísmo sim, o porco ele é tratado como um animal impuro. Então o filho ele estaria dando de alimentar a um animal impuro em um meio impuro e ainda por cima desejando. O que é pior, desejou a comida do animal impuro. Entendeu? Então há uma tratativa de impureza, não é? A analogia que Cristo faz, uma analogia profunda, não é, que Cristo faz a respeito dessa parábola, não é? O que ele está dizendo é o seguinte, bom, a sujeira acumulada foi tão profunda, tão entranhada na vida daquele jovem por conta de uma atitude imprudente, não é, que foi uma coisa assim generalizada, sabe? Estava entranhado e ao mesmo tempo generalizado. A vida dele era aquilo, passou a ser aquilo. Ele dava de comer aos porcos, não é? Ele vivia entre os porcos e ele chegou ao ponto de desejar o que os porcos comiam. Não é? Então o grau de impureza era generalizado e ao mesmo tempo estava entranhado na vida daquele jovem. Então assim, esses pontos que a gente vai discutir, o movimento gerado por uma imprudência de um jovem porventura cego que o levou à catástrofe total, porque enquanto ele estava com o pai, ele tinha tudo. Depois que ele toma a parte da herança dele, a falta de sabedoria leva ele
a desmoralização, vamos colocar dessa forma. Então, como esse jovem chegou a isso? Né? Se ele tinha tudo isso, então como é que ele chegou a isso? Ele vivia com o pai, no status de riqueza e de nobreza. Ele toma tudo e chega a isso. Por que e como? A maioria dos jovens, quando começa a caminhar com Cristo, né, tem essa mesma analogia de se ter tudo e escolher as coisas deste mundo. A gente olha bem assim, hoje um fator que eu vou botar no decorrer do nosso dia a dia, que é a faculdade. Muitos jovens, quando entram para a faculdade, acabam se perdendo, porque quer fazer parte daquele meio, daquele grupinho, né, que acaba envolvendo ele para uma bebida. E o que me chama a atenção é que são pessoas que estão no altar. Geralmente, são as pessoas que estão no altar que acabam cedendo à vontade da carne, à vontade do seu ego e rejeitando a Deus para fazer as suas próprias vontades. O que me chama a atenção já nessa passagem é que eu sempre achei um absurdo o irmão mais velho não ter recebido esse novilho gordo, né? Eu também ficava revoltada quando eu li essa passagem. Poxa, o outro saiu, fez o que fez. O irmão mais velho, que sempre esteve ali com o pai, né, nunca recebeu esse novilho, né, esse bezerro para curtir com os amigos, comemorar. Mas no final de tudo, o irmão mais velho, ele queria exatamente o que o mais novo fez. Herança. Tudo foi sobre a herança, tudo foi sobre aquilo que o pai podia dar a ele. Porque se ele realmente tivesse alinhado com o amor, com o pai, né, ele estaria feliz pela chegada do irmão, mas não. Ele vai reclamar pela herança que agora, já que foi repartida entre os dois, então aquilo que ficou era do irmão mais velho. E agora o filho que gastou a metade está desfrutando daquilo que era dele. Ele não se animou com o pai. Ele ficou chateado por ter que dividir. Então, no final das contas, os dois tinham o mesmo interesse, na herança. E nós entramos muito nesse quesito de julgar o outro. Nos achamos muito santos, né? Como os fariseus. Eles se achavam santos porque eles tinham um linguajar maravilhoso, conheciam as mais de 600 leis, eles tinham as vestimentas diferentes. E aí o Senhor, em um certo feito, ele olha assim, um fariseu convida ele, né, para uma refeição, aí o Senhor, Jesus não segue ali os padrões da limpeza, e o fariseu fica admirado, e aí o Senhor Jesus fala assim: ai de vocês, fariseus, que se preocupam em limpar os copos, o exterior dos copos e dos pratos, mas esquecem de praticar a justiça de Deus, do amor. Ai de vocês, fariseus, vocês são como sepulturas invisíveis que os homens não estão vendo, mas pisam. Na cultura judaica, né, essa questão de morte tornava eles impuros. Então, o Senhor estava dizendo, você está até criticando o meu ato de não estar limpando, seguindo essa limpeza, esse ritual, mas e você? Por dentro, é sujo, promíscuo, julgador, acha que é melhor que os outros, é orgulhoso, ama os aplausos, ama sentar na primeira cadeira, ama as honrarias, mas dentro a perversidade. O mais velho julgou tanto o irmão mais novo, se chateou, mas no final das contas ele estava ali sempre do lado do pai, junto com o pai, trabalhando com o pai, porque no final das contas ele sabia que no final da vida do pai ele herdaria tudo aquilo. Então muitas vezes nós nos colocamos como coitadinho na posição do irmão mais velho, mas na verdade o nosso coração está tão carregado, desejando somente a herança, assim como o que saiu. Só que um teve a atitude diferente, né? Se mandou, foi para o mundão. O outro estava ali dentro, mas com interesses. Eu tenho certeza que se o pai tirasse, que a gente dá para perceber, tirasse dele, ele faria coisa até pior. Então, muitas vezes nós nos colocamos nessa posição, eu sou santo, porque eu me visto assim, eu falo assim, e você não. Olha só para você, olha só para sua roupa, as irmãs que ficam já com a fita métrica medindo a roupa da outra, né? Mas o coração está tão impuro quanto. Se preocupa, é a santidade estética, só se preocupa com o que está fora. Mas e o conteúdo? Eu comparo aquela... Não sei se vocês, quando era criança, na casa de toda a avó, tinha um troço no meio da mesa com aquelas frutas falsas. E uma vez eu fui na casa da minha avó, que era na cidade,
E aí eu vi uma banana, né? Maçã, não sei o que, aquelas uvas, e eu bafei. Quando eu levei para a boca, o troço de isopor. Então, a estética, a santidade, somente por estética exterior, é basicamente isso. Parece, tem beleza, mas por fora. Mas quando você pega, não há consistência. Não nutre, não mata a fome, não sacia, não tem nutrientes. Então, por isso que nós devemos nos preocupar mais com essa questão da santidade interior, aquilo que o Espírito Santo nos conduz, né? Vai vindo os frutos, né? E você vai produzindo, e você vai mudando, você vai transformando. E quando você chega perto dessas pessoas que a santidade realmente flui do exterior, do interior dela, você vai ver que tem a consistência. Pessoas que você chega perto, há um alimento, te nutre de alguma forma. Não é com olhar julgador com a fita métrica. Não é com um olhar julgador que te coloca para baixo, que acha que é mais santo porque está na igreja. Porque se eu tô na igreja, eu só simplesmente estou falando algo diferente do mundo. Eu estou dizendo assim, ó, alguns não estão reconhecendo o pecado, mas eu estou reconhecendo aqui que eu sou tão suja que eu preciso estar todo dia recorrendo ao sangue de Cristo para me lavar. Então, a diferença é somente essa. E muitas vezes nós nos colocamos na posição de quem? Dos fariseus, do irmão mais velho. Critica, mas por dentro, se brincar, tá pior. Agora deixa eu provocar. Eu gosto de provocar. Vamos lá. Ok. Fala-se sobre herança. Não é? Tem uma canção da Fernanda Brum, se não me falha a memória, que ela fala sobre quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, né? Ok. Eu tenho 2 pontos. O primeiro ponto. Satanás, ele vivia em meio às pedras afogueadas. Eu acho que mais santo dos santos do que isso, eu acho que não existe. Ele vivia diante, não é? Era face a face com o trono de Deus. E Satanás é o que é, não é? A decisão dele gerou a consequência de ser um ser já julgado e sem nenhuma chance de escapar desse juízo, não é? Diferente de nós. Nós vivíamos em pecado, mas herdamos através de Cristo a nossa santificação, que ela precisa ser constante, precisa ser diária. Através do sangue nós temos a purificação de Cristo, né? E isso nos gerou a salvação, através do seu sacrifício. Ok, entendido. Esse filho, ele retrata, no meu ponto de vista, justamente isso. O filho que vivia diante do pai, ele tinha tudo. Vamos colocar dessa forma, ele estava dentro da igreja, vivendo diariamente, não é, comendo o mesmo alimento, se nutrindo, buscando, e de repente ele pega os dons dele. Me dá aqui o que me pertence. Ele pega os dons dele e sai. Ele vai viver a vida dele, mesmo já tendo vivido com Deus. E aí tem o outro filho, o que fica. Aí vai entrar a provocação. Tá, mas ok, esse filho não tá certo em questionar quando o outro retorna? Porque o que é que acontece? Eu estive aqui, eu não saí. Vivi o tempo todo aqui dentro. Ele tá voltando agora, depois de ter pecado, depois de ter errado, depois de ter feito tudo errado. Ok, ele reconheceu o erro dele, ele tá voltando, beleza. Mas e aí, eu fico como? É tudo sobre herança, né? E essa herança, ao meu ponto de vista, tem muito a ver com salvação, não é? Ainda bem que o nosso irmão mais velho é Cristo, né? Com herdeiros. Então, o que é que acontece? Aqui entra a provocação. Será que não estava certo o filho que ficou questionar? Porque o cara foi lá fora, arrepiou, arrebentou, né? Vamos colocar dessa forma. O cara saiu de dentro da igreja, usou o dom dele, não é, sei lá, né, fez o que quis fazer, não é? E aí ele volta como se nada tivesse acontecido, é isso mesmo?
É porque com Cristo nunca vai ser sobre merecimento. É amor. Eu sou mãe. A minha filha, a gente ensina o caminho, a gente mostra, ela está perto, ela acompanha. Ela sabe como é a nossa vida diante de Deus. Se lá na frente acontecer dela ir querer se aventurar em outra situação, vai doer. Vai doer, eu não vou ter esse controle. Mas no dia que a minha filha voltar para casa, chega, eu me arrepio. Eu vou receber ela nos meus braços com muito amor e vou fazer tanto quanto esse pai fez quando recebeu esse filho, Gastão, né? Que pródigo é Gastão. Então, com Deus, é ainda mais com Deus. É sobre amor, nunca vai ser sobre merecimento. A gente tem um pensamento raso, literalmente usando essa palavra, né? Que o nosso pensamento é raso com relação ao divino amor de Deus. Que a gente deve sempre pensar na parte humana. Porque se a gente olhar, o filho estava certo, olhando para a parte carnal, entendeu? Mas se a gente for olhar para o lado espiritual, ele não ia questionar nada, porque o dinheiro ainda era do pai. Graça, favor e merecido. Só que aí também entra outra coisa. Mas e o juízo? O juízo. O que será que tinha no coração daquele filho que ficou? Eu acho que ele seguiu, sabe, a perspicaz dele. Ele seguia tudo direitinho, filho bonzinho, porque eu acredito que no final das contas ele queria que quando o pai fosse dizer alguma coisa, mas eu sempre estive do seu lado, eu sempre estive aqui, eu nunca te disse um não, eu nunca neguei o que o senhor me pediu, eu fazia. Porque aquela passagem, aí vem aquela passagem que Jesus disse, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus. Né? Essa passagem Perfeito. é completamente, essa passagem é uma espada de dois gumes. Ainda bem que há graça que seria de nós. Exemplo, a gente tem um dom, a gente está na igreja, a gente está fazendo, mas a primeira coisa que acontece nas nossas vidas, a gente já experimentou o amor de Deus, a gente já viveu as transformações, a obra dele em nossas vidas, mas quando as coisas começam a sair do caminho que a gente queria, que nós queríamos que estivessem indo, Deus, o Senhor não está me vendo, eu dou o dízimo, Senhor, eu estou dizimando direitinho. Eu não estou traindo, eu cuido da minha família, eu abri mão da minha CLT para poder servir o meu lar. E por que eu estou passando por essas necessidades, Senhor? Olha o filho mais velho aí. Tem um ponto, né? O pai, ele libera. Essa é a verdade. Ele pega o filho, ele dá a herança e libera. Só que esse amor, esse é o ponto, não é? Que as pessoas elas não se apegam. Existe hoje dentro das igrejas uma pregação a respeito da hipergraça, não é? Você pode tudo, tá tudo certo. No final das contas, você se arrepende, Deus ele vai te receber de volta e ok, não é? Só que essa passagem ela me chama muita atenção porque ela fala a respeito de santidade, ela fala a respeito de renúncia, ela fala a respeito de juízo e ela fala a respeito do amor. O amor de Deus, ele é tão grande, eu vejo as pessoas falando sobre livre-arbítrio. Eu não encontro essa palavra escrita na Bíblia em lugar nenhum. Você pode pesquisar na Bíblia a respeito de livre-arbítrio. Pesquise. Você não vai encontrar a palavra livre-arbítrio lá escrita. Livre-arbítrio é um termo que eu coloco assim logo de uma forma muito clara, que é hipoteticamente utilizado para falar a respeito da vontade do homem. Essa é a verdade. O homem tem vontade e Deus é permissivo. Ao contrário de Satanás, que impõe. Então, isso aqui a gente vê a permissão de Deus, a permissão do Pai. Ela tipifica a permissão de Deus. Deus ele permite que você vá. Mas em momento nenhum Deus ele diz para você, você não vai colher. Exato. Você vai colher. E é aqui que se faz juízo. O filho, ele se vê no momento de maior desgraça possível. O cara tá alimentando porcos no meio de um chiqueiro, desejando comer lavagem. Uhum. Então ele cai na real.
E aqui é a questão do estar no Santo dos Santos. Eu tinha uma resistência terrível contra essa música da Fernanda Brum. Porque eu entendi o seguinte, ela diz o seguinte, quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. E em certo ponto é verdade. Porque a pessoa que realmente tem o encontro, né, a pessoa que realmente viveu, não é, a santidade de fato, não é, ela sente falta disso. Ela vai sentir, em algum momento da vida dela, ela vai sentir. Ela vai olhar para trás e vai dizer, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? E o filho, ele chega nesse momento de impasse, nesse momento de choque, né? O filho que sai. Ele chega nesse momento de impasse, ele chega nesse momento de choque, ele olha assim e fala para si mesmo, eu sou um tolo. Porque quando eu estava debaixo do teto do meu pai, eu tinha tudo. Meu pai tinha empregados e os empregados dele comem melhor do que o que eu estou comendo, que eu estou desejando comer. Então, se de repente eu voltar para meu pai arrependido e dizer para ele, não, pai, me coloca como um empregado teu. Não é? Então ele chega nesse momento, nesse choque. Mas em momento algum ele foi privado de viver essa desgraça que foi plantada por ele lá atrás. A culpa é de Deus? Não. A culpa nunca é de Deus. Quem tomou a decisão de sair e viver foi ele. Então ele saiu, viveu, e como fruto do pecado dele, ele teve que colher. Uhum. Só que o amor de Deus, ele não é imposto, como eu já disse. Ao contrário de Satanás, que impõe, né, o reino dele sobre a vida das pessoas, Deus ele jamais vai impor. Não é? Eu acredito muito no Espírito Santo como o ser que chega assim em um determinado momento e como foi com Paulo, sabe? Aquele filme, né? Paulo, apóstolo de Cristo, não é? Ele fala, tem uma passagem dele que para mim é um marco, e de fato é um momento. Existe um momento, aquele momento, sabe? É aquele momento que Cristo ele olha para você, que rasga você no meio, que divide você, sabe? Pega a tua alma, separa do teu espírito, separa do teu corpo, faz acepção de tudo e olha no íntimo do íntimo, sabe? É aquele momento. Isso é santidade. Aquele momento que Cristo ele olha para você, te rasga no meio e fala, cara, não é isso. Você não foi chamado para isso. E eu acredito que essa alusão que Cristo faz nessa parábola com relação a esse jovem é exatamente isso. É aquele momento em que ele olha para trás, ele olha o momento em que ele está e fala, não. Tem algo de errado. Diferente do jovem, do filho, né, mais velho, que está lá. E é aqui que faz o ponto de diferenciação. O pai ele olha para o filho que está e fala, ô rapaz, você está aqui, você tem tudo. Eu não preciso te dar, porque você já tem tudo aqui. É o quê? É um novilho cevado? Vai lá, céu. Tá ali. Você quer fazer festa? Faz. Você já tá aqui. Mas ele tá voltando. O que ele viveu lá é diferente do que você tá vivendo aqui. A experiência tipifica, sabe? Então, há esse apreço por parte de Cristo quando ele fala, né? E quando ele compara. No momento final, ele vai lá e faz essa comparação. Não é? Nós que estamos, temos. Aquele que não está, não tem nada. Não é? Então, assim, tem essa questão do amor. O amor, ele não vai te livrar. O amor, ele não vai arrancar de você o momento de dor, o momento de desgraça por você ter escolhido isso. E
Perceba como Deus é. Ele pode pegar esse momento, sabe, de juízo, o momento da colheita, não é? E ele pode pegar e utilizar-se disso para aproximar, para mostrar, filho, você está passando por isso porque você escolheu viver isso, não é? Eu posso simplesmente trazer você para cá e mostrar para você. Não, é muito mais. Tem muito mais a viver do que só isso daí, não é? Então, tem esses dois pontos, não é? Hoje as igrejas elas pregam muito isso, da questão da hipergraça. As igrejas não. Os templos que estão cheios de falsos profetas, vamos colocar logo de uma forma muito clara, falam muito a respeito da hipergraça. Você pode. É um casamento que acabou, você pode casar de novo, porque Deus ele não quer que você sofra, né? O cara tá ali dentro da igreja, não, você vai ser rico, você vai ser rico, você vai ser rico, você tem que ser rico. O cara pecou, o cara arrebentou com a vida de outro, fez, sei lá, furtou, matou. Não, Deus ele vai te perdoar por isso, por isso. Mas se esquece, existe o juízo e a colheita está lá. Você é aquilo que você planta e você vai colher aquilo. Você vai colher. Davi, ele pecou contra o casamento dele, foi lá, deitou com outra mulher e de repente, Deus, o que é que está acontecendo? Por que a sua presença me deixou? Por que o Senhor me abandonou? E ajoelhou e o filho morreu. Deus ele não poupou Davi. Deus ele não nos poupa de viver o processo, de viver o juízo. Deus ele não vai poupar. Só tem o seguinte: quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, a gente tem mais combustível para passar por tudo isso. É disso que é o amor. Deus ele vem, ele trata, ele toma, ele te pega pela mão quando você cai. E até mesmo quando nós nos sentimos sozinhos, né? Às vezes a gente olha e fala, eu não estou sentindo a presença de Deus e tal, etc. Ainda assim, Deus ele está ali. Nós, sei lá, porventura, estamos colhendo o fruto do nosso pecado. Mas Deus ele não vira os olhos dele, ele não se vira de costas para um coração contrito. A gente clama, a gente pede, a gente chora, a gente esperneia e muitas das vezes a gente vai dizer eu não tô sentindo, e Deus ele tá ali olhando. Tá aqui. Às vezes que eu percebo que a gente leva muito pro lance do pecado, né? E a gente vê foi né, só, mas Jó no momento nenhum pecou contra Deus. Simplesmente ele foi posto à prova. Foi posto à prova e Deus sabia que ele ia ser aprovado, entendeu? Eu vejo muito isso com relação ao caráter humano, da gente dizer sempre assim, levar algumas certas situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a nossa dificuldade, relacionar a pecado. Pô, será que está acontecendo isso na minha vida porque eu tenho algum pecado? Aí eu estava conversando até com um pastor a respeito disso, perguntando a ele, pastor, a santidade que tanto se prega e tanto se busca, ela é gradativa? Aí ele me fez abrir uma passagem bíblica, me fez entender algumas coisas e ele chegou a um ponto de ele abra aí o que é santidade em hebraico. Aí eu abri consagração. Então somente isso. Então você já é consagrado a Deus. Quando você levanta a mão, quando você se converte, você já é consagrado a Deus. Agora, basta você se manter nessa consagração. É simples. O homem vive momentos bons na presença de Deus, só que, infelizmente, a carne
tem se deixado prevalecer a carne. Está diante de Deus, está glorificando a Deus, está na presença de Deus, mas sempre está abrindo mão. Vamos, se a gente parar para analisar, vários líderes de Israel estavam diante de Deus, na presença de Deus, e abriu mão de estar com Deus para estar adorando falsos ídolos. Né? Depois de Salomão, a gente vê ali que vários reis, né, se curvaram diante de vários deuses, de Baal, mesmo sabendo que Deus era totalmente contra isso. Everson falou a respeito dessa escolha, né, de consequência. O principal consequência é que a gente trabalha até hoje. Uma da consequência de um pecado, de uma escolha errada, de não obedecer à vontade de Deus. E Deus realmente deixou acontecer essa consequência. Trouxe a consequência na vida do homem. Né? Só um detalhe. O castigo não está no trabalho. O castigo está na forma como nós hoje trabalhamos. A sua escolha de trabalho. Não, mas teve consequência, isso não talvez teria sido pior, imagine. Se não tivesse a consequência, Adão e Eva não tivessem visto que a consequência para desobediência. Não vai saber. Basicamente, para finalizarmos, não é? Santidade. O que é que a palavra fala? Que sem santidade nós não vamos conseguir agradar a Deus, não é? E Cristo, ele deixa uma performance para nós, uma forma muito clara de performar, não é, a respeito de santidade. Ele fala: sejam santos como eu sou santo, não é? E aqui não tem meio termo, não tem, não é? Se a gente for parar para analisar a profundidade, não é, da referência Cristo, da referência homem, não é? Jesus, homem, e Jesus, o Cristo. Deus em carne, não é? Todos os atributos, toda a divindade, toda a supremacia, toda a soberania, toda a potência, não é? Do Deus vivo, não é? Empregada num corpo de carne, passando por todas as necessidades, passando por todas as provações, passando por todas as dificuldades, não é? E ele olhar para mim e para você e dizer: sejam santos como eu fui, como eu sou, não é? Nós não temos a capacidade? Nós temos a capacidade, não é? Se ele diz que temos essa capacidade, nós temos. Claro, como diz a própria palavra de Deus, todos pecaram e destituídos foram da graça. Não há um só que não tenha cometido pecado. Aí entra o que o seu pastor disse: consagrar. Essa é a grande diferenciação. A santidade, ela é uma busca contínua. É como a luz da aurora, né? Ela brilha mais e mais e mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. E qual é o dia perfeito? É o dia que nós teremos os nossos corpos, não é, arrancados dessa carne, não é, o nosso espírito, a nossa alma tirados dessa carne que é tão imoral, não é, e difícil de se manter o equilíbrio e o peso de santidade entre carne e espírito. Porque a nossa carne está reclinada aos desejos da nossa alma, o nosso espírito não. Né? Então, basicamente é isso. Né? Sejam os meus imitadores. Né? Santidade é isso. Cristo, ele quer isso da gente. Né? Que a gente busque. Que nós não sejamos como o filho pródigo, mas que se porventura, né, a gente cair, a gente se lembre dele. E tome como referência de que nós podemos voltar ao Pai. Vamos colher o fruto do pecado, iremos colher o fruto do pecado. Mas é melhor colhermos em Cristo, estando em Cristo,
recebendo a repreensão de Cristo do que sermos repreendidos pelo mundo. Eu finalizo aqui. Bom, deixando os nossos agradecimentos a vocês que estão sempre acompanhando a gente, o Parousia, né? A gente fica muito feliz de estar compartilhando os nossos conhecimentos. Hoje nós tivemos aqui um bate-papo legal com a participação da Rai. A Rai faz parte da nossa equipe. Sim. Ela está por detrás ali dos nossos bastidores, né? Um pouquinho de vergonha de aparecer e tal, etc. Aí eu vou lá, vamos, rapaz, vamos. E ela vem. Mas a Rai, ela faz parte da nossa equipe. Eu fico muito feliz, Rai, de você ter vindo participar aqui com a gente presencialmente. Né? O Rig não dispensa comentários. Tá sempre com a gente. Agradeço muito a VMM Studios. Tô certo, Rig? Agora acertou. A gente faz parte, né? Temos uma parceria com a VMM, a gente vem aqui e grava nos estúdios dela. Galera, quiser gravar, né, venham aqui participar de qualquer... se vocês têm um podcast, né, venham, gravem aqui junto com o nosso amigo Vitor. Ele também trabalha com essa questão de marcas, design, essas coisas todas aí voltadas à multimídia, não é? É com ele. O cara sabe, né? Então, eu já estou fazendo aqui o merchandising dele. O cara trabalha, tem um trabalho top. Convido você a fazer um experimento, né? Venha, né? E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Mais um programa, finalizando. Agradeço a presença da Rai, a presença do Rigno, né? E a vocês que acompanharam a gente, estão acompanhando a gente. Beleza? Até a próxima. Deus abençoe. Valeu.